Vamos agora falar sobre a ética do bem, que é uma outra classificação da ética. O princípio básico dessa ética é que existe um bem supremo que norteia todo o comportamento humano. E esse bem supremo, ele é o fim para todos os meios. Ele trata de 4 bens possíveis: é a felicidade, a virtude, o prazer e a sabedoria. Então, como o próprio nome diz, essa classificação pautada na ética do bem é que ele deve nortear a busca desse bem deve nortear todo o comportamento humano. E esses 4 bens possíveis são a felicidade, a virtude ou prática do bem. Então, quando a gente fala em virtude, é praticar o bem, o prazer e a sabedoria, tá certo? E essa divisão da ética dos bens, ela é dentro da visão dos filósofos, que tem a ética socrática, a ética platônica, a ética aristotélica, a ética epicurística e a ética estoica. Então, são 5 subdivisões dentro da ética do bem. E a ética socrática, ela tem 2 princípios básicos, que é a frase de Sócrates: só sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Então, a ética socrática trata sobre a virtude e o saber. Ela é essa pedra angular que vai nortear todo o comportamento humano, que prima por buscar a felicidade. Então, Sócrates, ele foi o precursor. Depois dele veio Aristóteles e veio Platão. Ele foi quem influenciou Aristóteles e Platão, ok? Aí agora vamos conversar um pouquinho sobre a ética platônica. Não vou aprofundar aqui no vídeo, eu estou deixando lá o texto. Vocês, por favor, façam essa leitura, tá bom? Então, o princípio básico de Platão era o seguinte: todos os fenômenos naturais são meros reflexos de formas eternas, imutáveis. As ideias sugerindo um mundo das ideias. Vocês recordam que Platão, ele divide 2 mundos: o mundo que a gente vive aqui e o mundo das ideias, que só existe no mundo dos espíritos, né? Quando ele diz que nós somos corpo e alma, e que vai chegar um momento em que vai haver esse desprendimento, e esse mundo das ideias a gente não vai alcançar aqui, só alcança lá, né, em uma outra dimensão. Mas ele diz que para eu conseguir atingir o mundo das ideias, eu tenho que ter posturas éticas, eu tenho que praticar o bem, ou seja, eu tenho que ter virtudes, né? As virtudes é justamente essa prática do bem. Ele divide, né? Ele tem essa visão dualista daqui, né? E de um outro mundo. Ele trabalha muito com a lógica e a razão. Para eu conseguir atingir, eu não tenho que ter posturas, comportamentos desenfreados. Platão diz que nós temos que saber dosar. Nós somos sentimentos, mas a gente tem que usar a razão para controlar, porque só assim é que eu vou atingir essa felicidade. Então, não devo agir com ímpetos, né, atrás de coisas efêmeras, passageiras, ser fugaz, mas primar por um equilíbrio. Ele diz, aí ele também faz uma observação, que essa busca ela não é individual, ela precisa que o Estado ensine aos seus indivíduos, aos seus cidadãos, essas posturas éticas para ser atingida. Então, é como para Platão, o ser humano tem que ser ensinado. Ele diz que a postura, ela é ensinada. E nessa relação de hierarquia, trazendo para cá, ele traz como se fosse o Estado tem que ensinar aos seus cidadãos, né, quem vive nessa sociedade, para buscar essa perfeição. E lembrar que Platão fala que nós temos sentimentos, mas a gente tem que equilibrá-los. E a gente equilibra ele por meio da
da racionalidade e da razão. Tem um pensamento aqui de Platão que vale a pena eu ler para vocês, também está lá no texto. Ele diz o seguinte: a ética platônica desenvolveu a teoria das ideias. A alma descobre nela mesma os conceitos universais. De todas as ideias, a ideia do bem é a mais valiosa. É por isso que todas as ciências, a mais nobre a ser ensinada, deverá ser justamente esta, pois da ideia do bem dependerão de todas as demais virtudes. Ainda não conhecemos suficientemente essa ideia. Se não a conhecemos, de nada nos serve. Da mesma maneira que nada possuímos se não tivermos o bem. De nada nos serve possuir qualquer coisa que seja, se ela não for boa. Então ele diz, se você não conhece a ideia do bem, você tem que conhecer. Porque de nada serve a gente passar por aqui se não conhecer a ideia do bem. Porque eu conhecendo, eu vou praticá-lo. Então a gente vai agora passar para a ética aristotélica. Saímos de Platão e vamos para Aristóteles. O princípio básico para Aristóteles é o seguinte: ele diz que a felicidade só pode ser conseguida com a integração de 3 formas, que é prazer, virtude e sabedoria. E ainda ele diz que ela tem essas seguintes características. Observa que Platão, que Aristóteles, Sócrates, ele sempre traz a virtude e a felicidade. E dentro dessa ética aristotélica, ele diz o seguinte: a felicidade é um processo de busca constante de virtude, que é o desenvolvimento dessas faculdades naturais, e deve sempre obedecer à lei do meio termo, do equilíbrio. A frase famosa dele é a seguinte: o homem é um animal político por natureza. Ou seja, o que difere o homem dos outros animais é a sua racionalidade, é a sua razão, onde o homem não deve agir pelo instinto. Ele é diferente dos animais, ele pensa. Então, eu só consigo desenvolver o bem se eu primar dentro de mim esse equilíbrio. Eu me conhecer e eu conseguir ter esse equilíbrio e não agir por os instintos. E assim eu vou aprender a praticar o bem. E ele diz que esse bem deve ser ensinado, né? E daqui na hierarquia o Estado ensina à sociedade essa sua postura de como se comportar. Então é muito importante vocês terem em mente essa frase: o homem é um animal político por natureza. E aí a ética de Aristóteles diz o seguinte: a ética só depende da vontade. Deixa eu baixar aqui que meu celular tá ruim aqui. Meu celular não, o notebook é a passagem. A ética só depende da vontade da pessoa. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes se geram em nós. Então ele diz que depende da minha vontade, da vontade humana, em querer praticar, em querer fazer. Aí ele completa: diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. Então a gente recebe, mas é o hábito que vai nos fazer perfeito. Esse hábito é a prática, é o conhecimento, ok? Então Aristóteles ele conclui dizendo o seguinte: que o livre-arbítrio ele é o rumo da vida, permitindo o homem o que bem quiser. Ele pode tudo, mas essa sua postura vai ter a consequência. E aí ele diz que essa ética ela deve ser absolvida, ela deve ser ensinada. E o homem vai aprender, praticar, se ele quiser. É aí onde entra a questão do livre-arbítrio. É onde entra a importância da temperança, onde eu vou escolher ser desenfreada ou mais contida. Agora ele também fala que deve-se ter o justo meio.
nem posso ser tão desenfreada, nem também tão apática. A gente deve buscar esse equilíbrio. Ele fala muito da liberdade entre ser pródigo, onde ser bom, onde ser caridoso, ou ser avarento, né? Então, o homem, ele está sempre nessa busca, nesse conhecimento, e vai caber a ele, segundo Aristóteles, fazer essa escolha pela prática do bem, e essa prática do bem que é a virtude, né? Praticar o bem e que vai ser a justiça. Então, essa ética, tudo dentro, gente, observa que eles falam, tudo isso que eu estou dizendo envolve o comportamento, envolve conduta, envolve escolha. Acima de tudo, escolha. E embora exista escolha, existe alguém que vai nortear, que vai orientar. Tranquilo? E aí vem a ética epicurista. E aí vamos ver o que diz Epicuro. A ética para Epicuro significava um ser humano escolher um objetivo para seu futuro, o qual seria prazeroso para si mesmo. Então, na ética epicurista, busca-se o prazer, mas Epicuro ele divide o prazer em 3 escalas. No prazer necessário, podemos trazer como exemplo o ato de alimentar-se. Nós devemos nos alimentar para nos mantermos saudáveis. Só que aí tem um hábito que é natural e necessário. Mas esse hábito natural, que é o hábito de alimentar-se, ele pode ser desnecessário, que é quando eu passo de satisfazer minhas necessidades primárias, de alimentar-se e ser saudável, e passo para a gula, comer tudo, comer sem controle. Então isso aí já é um prazer que não vai ser necessário e que não vai te fazer bem. E ele ainda diz que existe o prazer que nem é necessário e que nem é natural, que é a questão da glória, que é a questão do poder. Então, mesmo primando pelo prazer, ele diz que tem que ter um equilíbrio, ele tem que ser útil, ele tem que ser virtuoso. É quando os epicuristas traz também a questão do eudemonismo, que é a felicidade, e o hedonismo, que é o prazer. Então, esse prazer não é o prazer pelo prazer, mas um prazer necessário, um prazer que vai ser virtuoso e que não vai fazer mal para esse indivíduo, para o ser humano em si. Então, esse vídeo está tratando da ética do bem, onde, só recapitulando, traz a ética dos nossos filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Epicuro, né? Essa ética epicurista. Então, eu estou fragmentando por classificação, porque são 4 e os textos não ficarem tão longos. Então, vimos esses 4 e vamos agora falar da ética estoica, que são 5. A ética empírica, nós vimos no vídeo passado, que já está disponível, e agora a gente está na ética do bem, que se divide em 5, que agora eu vou falar que seria a ética estoica. Então, um grande precursor da ética estoica foi Zenon, que viveu há 300 anos antes de Cristo. Ele fundou esta filosofia que ensina a ética da virtude como fim. O estoico, ele não deseja ser feliz, mas ser bom. E aí vamos entender o que é não desejar ser feliz, mas ser bom. Então a gente vai compreender essa ética estoica vendo as suas características, que são as seguintes. Deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês. Ele propõe um direito, ou seja, normas éticas, que são universais, válidas para todo. Os estoicos, eles são do direito natural, diz que ele é imutável, ele não muda e ele é eterno, sempre vai ser aplicada. Ele profetiza o seguinte, que os seres têm apenas uma natureza e todas as pessoas são parte de uma mesma razão universal, ou seja, o ser, todo o contexto pertence a uma única natureza e nós seres é como se fosse a parte para formar o corpo. Então faz parte de um único contexto. Então ele ensina
que é necessário desligar-se das afeições do mundo exterior e viver conforme a natureza concebida pela razão. Então, ele traz o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Para os estoicos, a ética significa honrar o período entre seu nascimento e sua morte. Essa era a regra básica. E o que você não quer que faça com você, não faça aos outros. Para ele, a virtude é um bem supremo, né? Os estoicos estão dentro da ética do bem. Viver a virtude é viver de acordo com a natureza concebida pela razão. Nós fazemos parte de um contexto universal. É como se eu faço parte do universo. Eu não sou esse universo, eu faço parte dele e tenho que respeitar esse curso da vida. Ele pede para que a gente se liberte das afeições, pois elas nos escravizam. Então, os estoicos, ele apresenta isso. E a gente também ter o domínio das nossas emoções. Se algo tinha que acontecer, não adianta desesperar, mas buscar também ter esse equilíbrio. Se algo foge do nosso controle, não tem para que o desespero. Os estoicos, eles são conhecidos como as pessoas que têm autocontrole, eles conseguem, diante das emoções, se controlar, porque eles dizem que tudo faz parte da natureza. O que tem que ser, será. Então não adianta desesperar-se. Então, e ele diz que o prazer, apegar-se às coisas terrenas por apegar-se, isso não é saudável. Então, isso era o que eu queria trazer para vocês de uma forma breve. É fundamental que vocês leiam, para não deixar vocês cansativos, sobre essa característica da ética do bem, que ela é pautada nos filósofos, onde passeia por Platão, Aristóteles, Sócrates e a questão da ética estoica. E frisar bem, a prática do bem é eu praticá-lo por meio das virtudes, né? Tem essa virtude, o senso de justiça, a busca dessa felicidade, praticando esse bem. Ok?